Eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, Ricardo Kertzmann, Malco Camargo, Edilene Lopes e o professor Felipe Nunes. E a gente começa falando de uma reviravolta no caso do aeroporto Carlos Prates. Após o anúncio de fechamento, anúncio feito inclusive pelo prefeito Fuad Noman, o governo do estado volta ao jogo e o aeroporto Carlos Prates deve continuar aberto. O governo Zema pode assumir a gestão e depois leiloar o aeroporto para a iniciativa privada, o que garantiria a continuidade das operações dos aviões. Ricardo Kertzmann, eu estou até aqui. Tem mais algo que a gente precisa saber nessa história? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Olha, é mais ou menos isso mesmo, Júnior. A gente está diante de um momento, hoje vai ter uma reunião em Brasília que é importantíssima, e a gente está diante de um momento que eu posso dizer que ele é histórico. Porque a gente fechar um equipamento público da grandeza do Carlos Prates depois de 80 anos é um fato histórico. Assim como a reviravolta nesse fechamento também vai ser um fato histórico que tem que ser colocado na conta de todo mundo que se envolveu pessoalmente nesse processo. Aí eu estou falando, espero, né, que isso se concretiza. Estou falando do governo do estado, estou falando do prefeito Fuad Noman, estou falando da União, eu estou falando dos agentes envolvidos, dos empresários da Voa Prates. Porque, Júnior, o que está em jogo aqui, além de todas as questões sociais e econômicas do aeroporto, a gente está em jogo também aqui um momento chave para o progresso. A gente tem uma Embraer, por exemplo, em vias de lançar os EVTs, né, não sei o direito à sigla, são esses drones que são operados remotamente de 2, 3 até 4 lugares. Isso já é uma realidade no mundo. A gente já tem isso em Londres, a gente já tem isso em Dubai e a gente já tem um aeroporto pronto no meio da cidade para poder operar esse tipo de equipamento. Então, assim, eu acho que o que está em jogo hoje, o que vai ser decidido em Brasília, como eu disse, não só a história do Carlos Prates, como o futuro da cidade de Minas, eu diria até do próprio Brasil, que pode ser um polo nesse setor. Oi, Edilene Lopes, esse assunto ontem ficou nos top 3 assim, dos assuntos do nosso site. Muita gente interessada nesse assunto. O governo do estado mandou uma nota que não desmente isso, né? Que fala, olha, a gente não tem nada disso, mas a gente vai debater isso. É basicamente isso que diz a nota do governo. Como é que você viu essa história? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. A verdade é que o governo do estado vem articulando há alguns dias a possibilidade de prorrogar o funcionamento do aeroporto Carlos Prates, que na prática pararia de funcionar a partir do dia 1º de abril. Ele quer uma prorrogação para que a Infraero continue operando e depois o governo do estado assuma a operação até fazer a privatização. Já tem uma modelagem pronta que foi desenvolvida pela Codemig, pelo presidente Tiago Toscano, e hoje estão aqui o secretário de Infraestrutura do estado desde ontem tratando inclusive esse assunto. Hoje o Tiago Toscano vem, o próprio governador Romeu Zema vai se reunir com o ministro Márcio França, que é o ministro de Portos e Aeroportos. E lembrando que a articulação para que eles participassem dessa reunião ainda é uma articulação que permanece informal, porque na agenda do ministro tem uma reunião com a deputada Grace Elias, que foi quem articulou tudo e vai levar esse bonde na reunião. Ela leva o governador, ela leva o secretário de Infraestrutura, ela leva o presidente da Codemig para apresentarem esse projeto e tem a expectativa de que o governo prorrogue o funcionamento por mais 6 meses. Claro que há aqueles que são contra, deputados da base do governo Lula, por exemplo, são contra, e a informação do Ministério, eu tenho conversado com fontes de lá, é que no dia 1º de abril para de funcionar, mas vai receber o governo de Minas para essa nova proposta e a expectativa é que algo possa mudar. Se a gente for pensar nos alinhamentos, o governo federal, o governo Lula está mais alinhado com o prefeito Fuad Noman, e a proposta do Fuad Noman é outra, é fazer daquela área um complexo habitacional, com centro de saúde, com centro educacional, ou seja, fazer dali um novo bairro, mas não é a proposta do governo do estado. Tanto é que Fuad Noman não comparecerá a essa reunião e ainda não se sabe se a prefeitura vai enviar um representante para participar, mas pode ser que o governo do estado, que o governo federal ache interessante, porque o aeroporto é deficitário, e deficitário o ministro está decidido a fechar. Então, usando esse gancho, o governo do estado quer fazer com que o local fique atraente, que a iniciativa privada possa se interessar e diz que já há, inclusive, interessados nesse aeroporto. Esse é o status dessa situação e a reunião hoje, de fato, ocorre com o governador Romeu Zema, que veio para uma agenda da marcha de prefeitos, para a primeira reunião com a bancada federal, agora vai direto, o que pesa muito, um governador, e conversar com o ministro e fazer essa proposta pessoalmente. Tem chance dessa proposta ser aceita, embora a base do governo Lula seja contra essa proposta, Júnior. Edilene, deixa eu só fazer um contraponto. Você colocou que é uma proposta do prefeito Fuad, né, assumir a área e construir o parque, as edificações lá. Ele gosta de deixar muito bem claro que isso não é uma proposta dele.
que, no caso da decisão permanecer, a decisão que é do governo federal do fechamento do aeroporto, aí sim, como prefeito de Belo Horizonte, ele gostaria de receber essa área e poder edificar esses equipamentos públicos. Mas não é uma proposta dele para poder pegar aquela área e poder fazer isso. Eu só estou fazendo esse reparo porque ele mesmo gosta de deixar isso muito claro. Eu concordo com Kertzmann nesse ponto, porque o governo apresentou uma proposta porque não havia o governo municipal apresentou uma proposta porque não havia nenhuma outra proposta. Isso. Mas é um fato que o Fuad Noman veio aqui e apresentou um pré-projeto para essa área, ainda não oficial, não protocolado oficialmente, mas ele apresentou uma proposta. Agora o governo do estado entra na disputa com uma outra proposta. E para o Fuad Noman, a posição dele é essa, eu conversei com vários interlocutores e com ele, é que se o governo federal decidir que vai delegar ao governo do estado, ele aceita, mas não é a proposta dele. Vamos lá, vamos tentar girar mais rápido aqui o assunto. E aí, Mal, como é que você vê essa história? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Faltam 4 dias pro dia primeiro. O aeroporto só teria mais 3 dias de funcionamento. 28, 29, 30, 31. 4 dias de funcionamento. E a partir daí, seria desativado. E agora está havendo uma reunião, então, com a Infraero, com o governo federal, com o governo do estado, sem a participação do prefeito, que está sinalizando que vai dar outros destinos para a área. E, importante, sem nenhuma escuta da população de Belo Horizonte ou dos atingidos pelo aeroporto, que tem, inclusive, um movimento já organizado para tentar debater o futuro daquela região. Tem algo muito estranho nesse acordo feito dessa maneira, aos 44 do segundo tempo, que precisa ser validado, não só pelos interessados, não só pelos lideranças da cidade, mas principalmente pelo bairro Carlos Prates, que é o principal atingido por toda essa estrutura que está acontecendo lá. Felipe Nunes, bom dia para você. Arremata esse assunto aí pra gente. Bom dia, Júnior, Malco, Kertzmann, Edilene, todo mundo tá nos assistindo, nos ouvindo. Prazer estar aqui de novo. Malco, tem nada de estranho não, Malco. Isso é normal no Brasil. As pessoas, infelizmente, o poder público não planeja, não faz as coisas da maneira como devia, que é ouvindo as pessoas, os diversos atores, os setores econômicos, políticos, sociais. E na reta final, as decisões vão sendo tomadas. Ontem à noite estava dando aula, os meninos me perguntaram sobre a questão de democracia, os meninos perguntando, os alunos da UFMG, professor, mas faz diferença votar? Tá aí, ó, faz diferença. O Fuad tem uma posição, o governo federal tem outra, o Zema tem uma, e os interesses nesse momento é que se combinam para ver qual deles vai ser prevalecente. O relevante aqui, Júnior e colegas da bancada, é que parece que a questão técnica está sendo deixada de lado para uma questão mais política, ou seja, de quem está mais interessado naquele assunto. É por isso que a gente tem que acompanhar esse desdobramento, porque faltou planejamento e o que a gente está vendo aí é um monte de decisão tomada de última hora sem saber, de fato, quais as consequências para aquilo. Felipe, colocando um ponto importante, Ricardo, com novos drones, novas formas de operação da aviação, estamos falando então de algo para 30, 50 anos, que será decidido nos próximos 4 dias, sem nenhum planejamento. Mas